E aí, pessoal, tudo bem? Aula de hoje bem curtinha. Vamos falar de uma coisa que é muito interessante, que é a interação de fios paralelos conduzindo corrente elétrica. Eu vou mostrar hoje que nem sempre os opostos se atraem, hein? Cuidado com essa história aí para não se dar mal. Valeu? Vamos lá. Então, gente, o que eu vou mostrar agora para vocês é que fios paralelos conduzindo corrente elétrica podem se atrair ou se repelir devido a interações eletromagnéticas, exatamente. Se a gente fizer uma síntese do que a gente viu até agora sobre interações eletromagnéticas, nós vimos que um fio conduzindo corrente imerso em um campo magnético pode ficar sujeito a uma força magnética. Está aqui o link que eu vou colocar sobre essa aula. Nós também vimos duas aulas, uma sobre Biot-Savart e outra sobre lei de Ampère, que fios conduzindo corrente também são fontes de campo magnético. Está aqui também o link dessa aula. Então, o que acontece é, um fio conduzindo corrente pode gerar um campo magnético que seja sentido pelo outro fio, que também está conduzindo corrente, e por isso ele pode ficar sujeito a uma força magnética. Vamos começar com a seguinte situação. Vamos imaginar que eles estão conduzindo correntes no mesmo sentido. Então está aqui, correntes elétricas de mesmo sentido. O que eu vou fazer agora é dar nome aos bois, como a gente fala. Esse fio, para a gente agora, vai ser o fio 1, e esse fio aqui vai ser o fio 2. A corrente que o fio 1 vai conduzir, eu vou colocar ela para cima, entrando no quadro. Isso aqui está em perspectiva, né? Então, essa corrente aqui eu vou chamar de I1. E a corrente que o fio 2 está conduzindo, eu vou chamar de I2. O enfoque ele vai servir para ambos os casos, tá? Mas primeiro, vamos imaginar o fio 1 como fonte de campo magnético e o fio 2 sentindo esse campo que o fio 1 cria. Esquece, Pietro, mas o fio 2 também não cria campo magnético? Cria, só que o campo magnético criado pelo fio 2, pela corrente 2, não é sentido por ele mesmo, né? Ele é sentido pelo fio 1. Depois a gente vê que isso vai dar na mesma. Se eu imaginar o fio 2 como uma fonte de campo magnético que vai ser sentida pelo fio 1, vai dar o mesmo resultado. Isso aqui é importante. Então vamos começar com o fio 1. O fio 1 está conduzindo corrente, por isso ele gera campo em torno dele. Se eu usar a regra da mão direita, ó, a corrente está entrando no quadro, o campo magnético vai ser circulando no sentido horário desse fio. Então, o campo magnético criado pelo fio 1, as linhas de campo elas circulam assim, no sentido horário. Vou chamar de B1. Tudo que tiver menção 1, obviamente, faz referência ao fio 1, a corrente 1. Esse é o campo criado, sentido horário, em torno dele inteiro, lembre-se disso. Como existe uma distância entre o fio 1 e o fio 2, eu vou colocar aquela linha ali, ó, que tem a ver com a distância entre eles, pontilhada ali de azulzinho. Pronto, essa é a distância entre o fio 1 e o fio 2, que eu vou chamar de R. Vejam que o campo que o fio 1 cria em torno dele, como ele é horário, circula no sentido horário, o campo magnético, em cima do fio 2 também vai estar no sentido horário. Só que ele vai dar tangente, né? Ele vai dar de baixo. Não sei se vocês conseguem visualizar isso aqui. Esse campo aqui é o campo B1. Veja que se você imaginar aqui uma circunferência aqui, ó, em torno do fio 1, né, que são as linhas de campo, esse vetor aqui ele tem que ser tangente à circunferência, por isso que ele vai ser para baixo. O ângulo tem que ser 90 graus. O fio 1 gerou um campo B1 que está sendo sentido pelo fio 2. Pelo que nós já vimos tanto na aula de Biot-Savart como de lei de Ampère, esse campo B1, considerando criado aí por um fio infinito, ele é dado por μ0 vezes I1 sobre 2πr. Lembram dessa aula? 2πr. No caso, eu estou usando R minúsculo aí. Esse é o campo criado pelo fio 1, que está sendo sentido em qualquer ponto, a uma distância R dele, inclusive onde está lá o fio 2. Só que agora, no fio 2, a gente vai para aquela história de fio conduzindo corrente imerso numa região de campo magnético. Regra da mão esquerda ou da mão direita. Vamos à mão esquerda, depois à mão direita.
Regra da mão esquerda, o indicador, quem lembra, é o campo, né? Então tem que ser para baixo. O anelar, o dedo anelar é a corrente, tem que ser entrando no quadro. Então eu vou ter que entronchar minha mão aqui, como a gente fala, e colocar o campo para baixo e a corrente, que é o anelar, entrando no plano do papel. Olha para onde é que dá meu polegar, para o lado esquerdo. Resultado, vai existir uma força magnética aqui para a esquerda, puxando esse fio 2 para a esquerda. Eu vou chamar de força magnética 2, porque ela está atuando no fio 2, tá? FM2. Ah, professor, eu gosto de usar a regra da mão direita. Vamos usar a regra da mão direita? Linhas de campo são os dedos, né, para baixo. A corrente é o polegar entrando. O tapinha, ó, vai ser a força magnética. O tapinha, meu tapinha deu para a esquerda também. Claro que qualquer uma das regras vai dar o mesmo resultado. Como é que seria essa expressão dessa força magnética que a gente já aprendeu aqui? Essa força magnética em módulo, ela dá IUB, né? Lembram? I, a corrente que está circulando no fio que eu estou medindo. L é o comprimento do fio, o comprimento que eu estou medindo a força magnética, aquela porção que eu estou medindo a força magnética. Então, vamos imaginar que eu esteja medindo, eu vou até colocar aqui, ó, nessa porção de comprimento. Deixa eu colocar de caneta verde. Ó, eu vou puxar aqui, ó, só para ficar mais didático. Tá aqui também. Pronto. E vou dizer que essa porção aqui, que eu estou pontilhando de verde, é o meu comprimento L. Então, isso aqui, ó, é L. Esse comprimento aqui. Eu vou botar uma setinha aqui e uma setinha aqui. Pronto. Então, nessa porção L, eu estou medindo a força magnética desses fios. Então, eu vou aqui, vai ser IUB, né? IL, vezes que campo? O campo que o fio está sentindo. O fio está sentindo não é o campo que ele gera, é o campo que o fio 1 gera. O fio 2 está sentindo o campo que o fio 1 gera. Vezes seno de θ. Né? Em módulo, vocês devem lembrar lá na aula. Quem não lembra, vai lá na aula. Eu já botei o link. Esse é um produto vetorial. Então, esse é o ângulo entre L e B. Veja que L está entrando no quadro e B está para baixo. O ângulo é 90. Se é 90, aqui é 190 dá 1. Então, essa força magnética aqui em 2, vou botar aqui ó, em 2, ela vai dar I2 vezes L vezes B1. Mas olha que interessante, quem é B1? B1 está aqui, ó. Eu coloquei bem no comecinho dessa explicação. Então, se eu colocar aqui B1, aqui eu posso jogar esse cara aqui. Vamos fazer isso? Olha como é que a expressão vai ficar. Força magnética 2, me acompanha aí. Força magnética 2 vai dar, vou só repetir ali, ó, I2 vezes L, e o B1, ó, μ0 I1 sobre 2πr. Se eu rearrumar, só para ficar bonitinha essa expressão, vai ficar assim, ó. Força magnética 2 vai dar, eu vou colocar a constante logo no começo, μ0, aí vou botar as correntes, ó, I1 vezes I2, ou I2 vezes 1 é a mesma coisa, vezes L, tudo isso aqui sobre 2πr. Então, gente, essa é a força magnética na qual o fio 2 fica sujeito graças à interação que ele tem com o campo magnético criado pelo fio 1. Olha que interessante. Percebam que ele está sendo atraído pelo fio 1. Vamos fazer o inverso agora? Vamos imaginar o fio 1 sentindo o campo do fio 2, ou seja, o fio 2 agora é a fonte do campo magnético. Então agora, ó, esse fio 1 novamente, isso não mudou em nada. Aqui o fio 2, essa distância, esse tamanho onde eu estou medindo a porção da força magnética é L, isso aqui ó, é L,
E agora ambos os fios conduzindo corrente para cima, como estava antes. Então, corrente aqui, 1, e agora corrente I2. Para o mesmo sentido, né, que eu tinha colocado isso lá em cima. Então, veja, agora quem está gerando o campo, a gente vai analisar como o fio 2 gerando o campo que vai ser sentido pelo fio 1. Regra da mão direita de novo, a corrente entrando no quadro, meus dedos vão girar no sentido horário. Então, o campo magnético criado pelo fio 2, ele está girando assim, ó, no sentido horário, B. O que acontece, se ele está girando no sentido horário, ele está girando assim, ó, em volta do fio 2, portanto, aqui no fio 1 ele vai ser subindo. Quem não está conseguindo visualizar isso, imagine que tem uma circunferência aqui, eu vou tentar fazer aqui, em volta do fio 2, que são justamente as linhas de campo. Tem esse raio aqui R da circunferência, e como o vetor tem que ser tangente à linha de campo, ele é para cima. Esse campo gerado pelo fio 2 é um campo gerado por um fio comprido, fio fino e comprido e retilíneo. Vai ser B2 igual a μ0 I2 sobre 2πr. Mas agora, no fio 1, eu tenho corrente e campo. Vou ter força magnética. Regra da mão esquerda. Só vou usar da mão esquerda agora. Então, o campo é subindo, é meu indicador. Corrente é entrando, é meu anelar. Meu polegar vai dar para a direita. É minha força magnética. Olha só para onde é que vai dar minha força magnética. Eu vou chamar essa força magnética de força magnética 1, que está atuando no fio 1. Qual vai ser a expressão para ela? IUB, né? Força magnética 1 vai ser I da corrente do fio lá, vezes o L, vezes o B que ele está sentindo. O B que ele está sentindo é o B2. Se eu jogar B2 aqui, gente, eu volto para essa mesma expressão aqui. Podem fazer isso aí para testar. Vou fazer para não perder tempo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a força magnética 2 tem mesmo módulo da força magnética 1. Por quê? Porque elas formam um par de ação e reação. Os dois fios estão sendo o quê? Atraídos. Correntes de mesmo sentido, em fios paralelos, os fios se atraem e não se repelem. Olha só, os semelhantes agora se atraem, não mais se repelem. Isso tem que ser levado em conta em instalações elétricas, porque aqueles fios de alta tensão, se eles ficarem muito perto um do outro, eles podem se atrair, se tocar e gerar um curto-circuito. Então, o pessoal tem que levar em conta isso daí. Vocês verem como esse efeito ele não é um efeito tão simples a ponto de dizer, eu não preciso me preocupar com ele. Se a gente fizer agora, né, esse primeiro caso eu coloquei correntes elétricas de mesmo sentido. Vamos colocar agora correntes de sentidos opostos e ver o que vai dar? Então agora eu vou ter que colocar uma corrente para cima e outra para baixo, porque o sentido da corrente agora é oposto. Vou ver o que acontece. Corrente I1 para cima e corrente I2 para baixo. Eu vou dar um enfoque agora só do fio 1 como fonte de campo magnético e o fio 2 sentindo, mas vocês já sabem que um é o simétrico do outro e acaba dando a mesma coisa, só para mostrar a vocês o que eu quero aqui. Então, o fio 1, não vou nem colocar a expressão matemática, que é a mesma da anterior. O campo criado por um fio infinito é μ0I sobre 2πr, um fio longo. A interação do campo corrente com campo que gera uma força magnética é ILB seno θ. Isso não vai mudar em nada, só vai mudar o sentido dos vetores aqui. Então, veja, a corrente está para dentro. Se eu usar a regra da mão direita mais uma vez, no fio 1 a corrente entrando, o campo vai ser girando no sentido horário. Mais uma vez, como estava no anterior, porque a corrente também estava para dentro. B1. Se ele vai ser girando no sentido horário, ele vai ser girando no sentido horário o tempo todo, inclusive em cima aqui do fio 2. Né? Eu vou tentar colocar aqui, ó, como se fosse uma linha de campo circular. Estou fazendo a mão livre aqui, mas é só para mostrar para vocês aqui. Ó.
Então seria isso. O raio aqui é R. Se ela é assim, o campo é descendo, né? Esse campo tangente aqui seria um vetor para baixo, B1. Eu tenho I2 saindo do quadro, fio 2, e tenho B1 para baixo. Vamos usar a regra da mão esquerda. O I é meu anelar, já está saindo aqui, está apontado para mim, e o B está para baixo. Então eu tenho que encaixar aqui, ó. Minha força magnética vai dar para a direita. Resultado, essa força magnética aqui, força magnética no fio 2 vai dar para a direita. Se você colocar, fizer equivalente ao que eu fiz agora há pouco, imaginando o I2 como uma fonte de campo magnético, corrente saindo, agora as linhas de campo vão ser no sentido horário, e o vetor lá no fio 1 vai ser descendo. Se você usar a regra da mão esquerda, posso fazer até aqui rapidinho com vocês, ó, o campo criado pelo fio 2 ali vai ser para baixo, a corrente é para dentro do quadro. A força vai dar para a esquerda. Essa força magnética 2, que tem o mesmo fio 1, que tem o mesmo módulo da força magnética 1, como eu já mostrei, a 2 e a 1 tem o mesmo módulo, formam parte da ação e reação, elas estão fazendo com que os fios tendam a se separar. Então, olha que interessante, os opostos agora não se atraem mais, os opostos se repelem. Então, qual é a conclusão disso que você pode escrever aí? A conclusão é que fios paralelos conduzindo corrente de mesmo sentido se atraem e conduzindo correntes de sentidos contrários se repelem. Legal isso, né, gente? Legal isso, né, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje. E uma aula curtinha mesmo, mas muito interessante, porque ela mistura o que a gente viu sobre força magnética e o que a gente viu sobre fontes de campo magnético, corrente gerando campo magnético. Uma mistura perfeita dos dois assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Revisem, estudem, anotem e vão fazer exercício. Valeu mais uma vez. Fui.